E aí, turma, tudo bem? Vamos continuar aqui então os estudos. Eu vou deixar esse vídeo aqui para complementar o estudo de vocês, tá? E vocês acompanham aí pelo livro, tá? Então, aí na página 128. Então, ligações covalentes. Então, as ligações, as substâncias moleculares, elas são formadas por átomos unidos por ligação covalente. Então, esse tipo de ligação química se forma pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons. Eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece, né? Esses elétrons, aqui temos uma representação, né? Esses elétrons da última camada, da camada de valência, eles são envolvidos, tá? Um com o outro. Aqui, por exemplo, nós temos um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, fazendo a ligação um com o outro, né? Então, ligação covalente. Então eles são envolvidos e eles são atraídos pelo núcleo de um pelo outro, tá? Como o núcleo ele é positivo e o elétron é negativo, então eles são atraídos, tá? E essa atração mantém os unidos, tá? Então essa força de atração os mantém unidos. Aí aqui fala, né, na ligação covalente entre os átomos de hidrogênio, o elétron de cada átomo é compartilhado pelos dois núcleos e se movimenta uma região que engloba os dois. Ó, essa região aqui que engloba os dois. Tá? Então, não é diferente da ligação iônica aqui, na qual um átomo ele perde o elétron, né? Ele acaba perdendo o elétron, o outro átomo mais eletronegativo acaba puxando, né? Pegando um elétron da última camada do outro átomo. Aqui é diferente, aqui fica não puxa, não fica para ele, fica compartilhado. Os dois é compartilhamento é ao mesmo tempo, tá certo? Aqui temos a tabela a seguir que apresenta as fórmulas dos hidretos. Hidretos são compostos aí que tem hidrogênio, todos eles moleculares, tá? Não metálicos, todos eles moleculares. Então nós temos aqui o grupo 14. Então nós temos aqui uma tabela que apresenta as fórmulas dos hidretos, né? Então tá, aqui no grupo 14, como podemos perceber, o grupo 14 é aquele grupo da tabela periódica, é aquela coluna, aqui, ó, grupo 14 aqui, ó, carbono, silício, tá? Então esse grupo 14, ele tem 4 elétrons na última camada, que é a camada de valência. Então quer dizer que esse grupo 14 aqui, ó, ele se liga a 4 átomos de hidrogênio. Olha só, o CH4, tá? O CH4, que é o metano. Eu vou até desenhar aqui. Olha só, então eu tentei desenhar aqui, mas pelo mouse fica mais difícil, mas eu acho que vocês vão entender aqui. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, beleza, lá na família 14, na família 14, tem 4 elétrons na última camada. E o hidrogênio, ele tem 1, beleza. Então, para o carbono ficar com 8, né, que ele tem nessas ligações, ele fica com 8, e o hidrogênio que tem 1 fica com 2, né? Então a gente percebe aqui que esses 4 elétrons eles formam 4 ligações aqui, ó. 4 elétrons do carbono, né? Formam 4 ligações aqui com o hidrogênio, cada hidrogênio, beleza? Então, ó, o grupo 14, que tem 4 elétrons, então se liga ao hidrogênio, cada hidrogênio. O grupo 15, que tem 5 elétrons na última camada, ele faz ligações com 3 outros átomos de hidrogênio. Então, o NH3. Então, o NH3, né? Beleza. Então, o nitrogênio, como ele tem 5 elétrons na última camada, né? Tem 3, né? 4, 5. Vou colocar aqui. São 5 elétrons na última camada. E ele precisa de mais 3, né? Muito bem. Ele vai fazer esse compartilhamento, né? Ele vai compartilhar, né? Ele vai pegar, entre aspas, cada elétron aqui de cada hidrogênio para ficar com 8. Beleza, olha só. Aqui, ó. 5, 6, 7 e 8, tá? Muito bem. E o hidrogênio, para completar, que ele precisa também, ele vai ficar com 2 para ficar com 2, porque ele tem que ficar completo. Essas ligações moleculares, tanto as moleculares, mas as iônicas também, elas ficam ou com a ligação química, a ligação entre átomos, ou os átomos eles ficam com 8 ou eles ficam com 2, né? A maioria é 8, né? A grande maioria é o hidrogênio, acho que é só o hidrogênio que fica
que tem que ficar com 2, né, que é dueto. Então ou é octeto ou dueto, né? Os grupos 17 é a mesma coisa, tá? O grupo 17 que tem 7 elétrons, aí nesse caso aqui ele vai se ligar a um átomo, tá? Aí ó, o HF, o HCl, tá? Porque o cloro ele tem 7, o Cl, né, que é o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele vai fazer uma ligação com hidrogênio para ficar com 8, tá? Então ali fala, né, que os átomos dos demais elementos químicos, ao compartilharem os elétrons com o hidrogênio, também adquirem a configuração eletrônica de gases nobres. Toda vez eles falam isso, toda hora que a gente está estudando, ele fica com uma configuração do gases nobres, que, como vocês podem ver lá na tabela periódica, aqui ó, dos gases nobres, na família 18, todos eles não, o hélio, né, que só tem 2, mas os outros, neônio, argônio, todos eles têm 8. Então eles ficam com essa configuração aí dos gases nobres. Então, continuando aqui, né, fórmulas das substâncias moleculares e as representações de Lewis. Então, beleza. O químico aí, Gilbert Lewis, né, ele propôs que os átomos compartilham pares de elétrons para formar o octeto. Muito bem. As substâncias moleculares, né, essas ligações moleculares aí, essas ligações covalentes, né, que são as substâncias moleculares, eles compartilham um elétron para formar um octeto, igual ele está falando aí, octeto, né, ou dueto no caso do hidrogênio. Aí o que acontece? Ele desenvolveu essa forma de apresentação, na verdade é uma forma bem didática, bem interessante também, que a gente pode usar aqui, a gente deve usar ela. Então ele apresentou essa forma de representação, tá, dos elétrons da última camada. Então cada átomo ele vai colocar os pontinhos representando os elétrons. Olha só como é que ficou aqui, ó. Por exemplo, no grupo 14, né, como vocês já até viram lá na tabela periódica, ó. Grupo 14, que é o carbono, né, beleza? Todos eles do grupo 14, ou do 4A também é chamado de 4A, todos eles têm 4 elétrons na última camada. Então é uma boa sugestão, então a gente acaba inferindo, né, sobre isso. Vamos voltar aqui. Então o carbono ele tem 4 elétrons, então ele só colocar 4 pontinhos. O silício também aqui coloca 4 pontinhos, o hidrogênio coloca 1 pontinho, o nitrogênio, que está na família 15, então quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. O grupo 16, que é o oxigênio, o enxofre e outros demais aí, eles têm 6 elétrons da última camada. E então é assim por diante, tá? Então 14, 15, 16, 17 e o 18 nem se fala, porque todos eles não, mas com exceção do hélio, ele tem 2 elétrons na última camada. Então a representação de Lewis para os átomos de alguns elementos representativos. Os números do topo são da tabela periódica. Muito bem. Então, continuando aqui, ó, as ligações covalentes entre os átomos podem ser representadas por essa fórmula, que é a fórmula de Lewis, que é os pontinhos representando os elétrons da última camada. Tá, ok. Aí cada par de elétrons, tá, compartilhado representa uma ligação química. Os elétrons eles pertencem à região da eletrosfera comum a cada par de elétrons que estão unidos. A gente vai ver já aqui embaixo as representações, tá? Além da fórmula de Lewis, que é essas dos pontinhos, também a gente pode representar ela pela fórmula estrutural, que é a forma de traço. Tá? Aqui tem algumas fórmulas de algumas moléculas comuns, por exemplo, o H2, né? Aqui. Então, esse pontinho aqui pertence a esse hidrogênio e esse outro pontinho pertence a outro hidrogênio. Aqui nós temos então uma ligação, né? Nós temos uma ligação covalente, uma ligação simples. Ó, 2 cloros, né? O Cl2, que é um gás. Beleza. Tem 7 elétrons na última camada. Então, quer dizer que, olha aqui, você pode até contar 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Então, para fazer obter o octeto, né? Obter 8 elétrons, ele acaba compartilhando um com o outro, né, para ficar com 8, olha só, aqui. E aqui logo aqui embaixo, ó, como vocês podem ver, ó, se tem um par de elétrons compartilhado, você representa como um traço também, tá? Olha aqui, se tem, aqui foi compartilhado um traço, perdão, aqui compartilhado um par, né? Então você coloca um traço. Aqui também é da água, né, H2O. São 6 elétrons, né, do oxigênio e 2 do hidrogênio, como vocês já viram aí. Então
o oxigênio precisa de 8, então ele vai compartilhar, né, do hidrogênio e 1 de outro hidrogênio. E o hidrogênio compartilha 1 do oxigênio e compartilha 1 do oxigênio também. Beleza? Então você pode colocar aqui esse tracinho, tá? Aqui não tem nenhuma ligação dupla, mas eu vou tentar verificar uma aqui. O NH3 também, que é amônia, tá? Mesma coisa. E o metano aqui, ó, CH4, tá? Também representando aqui cada tracinho, um par compartilhado. 1, 2, 3, 4 pares compartilhados aí. Então aqui, ó, aqui embaixo, né? Ligações simples, duplas ou triplas. Então, dois átomos, eles podem compartilhar até 3 pares. Então, ele pode compartilhar até 3 pares de elétrons com o outro átomo, tá? Ligações simples. O que é ligações simples? É quando ligações entre os átomos quando compartilham um par de elétrons, tá? Quando compartilham um par de elétrons. Então, as ligações simples, ó, por exemplo, do hidrogênio aqui, são ligações simples. Do cloro aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é ligações simples. E quando é dupla? E quando tiver 2 pares compartilhados, é a ligação dupla. E quando tiver 3 pares compartilhados, é denominado ligação tripla. Olha só. Aqui nós temos o gás carbônico, que é o CO2, né? Olha só. O oxigênio tem 6, o oxigênio tem 6. Aqui o carbono tem 4. Muito bem. O carbono precisa de 4 elétrons, né? Então ele vai precisar de 4 pares aqui, ó. Tá? Nós temos, ó, um par aqui. Tá? Então, olha só, nós temos aqui o carbono ligando ao oxigênio aqui, ele tem 2 pares compartilhados, e com esse outro oxigênio também 2 pares. Então aqui nós temos, ó, uma ligação dupla, tá? Uma ligação dupla. E a fórmula estrutural eu posso colocar 2 tracinhos aqui também, como é dupla, né? Desse carbono com esse oxigênio, eu posso colocar 2 tracinhos. O gás cianídrico, muito bem. Tá aqui o carbono 4, o nitrogênio são 6, né? 5, e o hidrogênio 1, muito bem. O carbono, ele está fazendo, olha só, 3 pares compartilhados aqui com o nitrogênio, e o hidrogênio também com o carbono, muito bem. E nesse caso aqui é uma ligação tripla. Tá? E o carbono aqui com o hidrogênio está fazendo um par só, tá? Um par só compartilhado, então é nesse caso ligação simples, tá? Aqui, como vocês podem ver do oxigênio, só voltando aqui, ó, do carbono, como vocês podem ver entre o carbono e o nitrogênio, são 3 pares, então ligação tripla, então você coloca 3 tracinhos, e do carbono com o hidrogênio são uma ligação simples, então você coloca um tracinho. Isso é muito bom a gente fazer pela representação de Lewis, que além de ser didático, a gente visualiza melhor esses elétrons. Tá? Aqui o oxigênio, O2, né? O gás que a gente precisa, todos os seres vivos, né, precisam. Entre um e o outro, né, é uma ligação dupla, né? Ali o gás nitrogênio, também, ali nesse caso, são uma ligação tripla, né, entre eles. E ali no formaldeído, tá o carbono, ele forma uma ligação simples com os hidrogênios e uma ligação dupla com o oxigênio, certo? Olha só, agora aqui na ligação covalente coordenada e estruturas de ressonância, tá? A gente está vendo aqui, a gente está estudando que os átomos nas ligações covalentes, né, eles se compartilham um com os outros, né, e acabam se completando, né, digamos assim, né, se completando. Um precisa do outro para completar, ou para fazer um dueto, né, ou um octeto. Tá, mas o que acontece? Mas também existe a possibilidade de um átomo que esteja com a camada completa e está completo, ele não precisa mais fazer ligações com outros átomos, porque ele já tem 8, por exemplo, né? Então, ele não precisa compartilhar um par de elétrons com outro átomo, tá? Porque já que ele está completo, então ele não precisa. Então, a ligação covalente ela não precisa ocorrer com a participação de um elétron proveniente de cada átomo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, nesses exemplos aqui, ó. Nós temos aqui o ozônio, né, que é o O3. Muito bem. Então, olha só, vocês estão vendo aqui pela estrutura,
da fórmula estrutural, esse oxigênio ele está fazendo ligação dupla com esse oxigênio entre si aqui, os dois, né? Estão fazendo uma ligação dupla, muito bem. Então, se completando, né? São 6, precisa de mais 2, 6, 7, 8, né? 6, 7, 8, muito bem. E esse oxigênio, ele tem 6 e ele precisa de mais 2. Só que esse oxigênio aqui, esse do meio, ele não precisa fazer, obrigatoriamente, fazer uma ligação dupla com esse oxigênio aqui, porque ele já está completo, tá? Então, na verdade, só esse oxigênio aqui, ele está precisando de 2. Aí ele é representado só com um tracinho mesmo, tá? Então, isso que é a chamada ligação covalente coordenada, tá? Que na qual não que um átomo ele já está. Então, quer dizer o quê? Que essa ligação que se dá com a participação de elétrons de um único átomo pode ser chamada de ligação covalente coordenada, tá? Então, ele que o átomo ele precisa desses elétrons, mas não necessariamente o outro tem que compartilhar, né? Na qual um ou outro não precisa compartilhar a mesma quantidade. Eu tenho aqui um dióxido de enxofre, tá? É a mesma situação, ó, do ozônio, tá? O enxofre ele já está fazendo a ligação aqui com o oxigênio, esse da direita aqui de cima, tá? E o oxigênio também está fazendo ligação dupla aí com o enxofre. Estão se completando muito bem para ficar com 8. E o oxigênio ali embaixo ele precisa de mais 2, né? E ele vai utilizar, né? Ele vai usar esses 2 elétrons aí do enxofre, mas o enxofre ainda não vai precisar compartilhar com pegar esse, entre aspas, né, dizendo assim, os elétrons do oxigênio aqui de baixo, porque ele já completou, tá certo? Aqui outras situações aqui também, né, do ácido nítrico, né? O oxigênio já está fazendo a ligação aqui, já está completando os seus elétrons, né, que ele precisa com esse nitrogênio. E o nitrogênio, como ele tem 5, né, ele já está fazendo, aqui no caso o nitrogênio, né, ele já está fazendo a ligação compartilhando, né, esses elétrons com o oxigênio com o nitrogênio. E como ele tem 5, né, elétrons na última camada, aí ele vai precisar 5, né, 6, 7 mais 1 aqui, por exemplo, desse oxigênio aqui, 8. E o oxigênio, ele não necessariamente vai ter que, o nitrogênio não necessariamente vai ter que fazer mais uma ligação aqui, ele vai pegar um elétron do nitrogênio, tá? Aqui esse oxigênio também é a mesma coisa, ele está precisando de 2 elétrons, né? Então ele vai pegar, né, entre aspas, né, esses 2 elétrons do nitrogênio, tá? E o hidrogênio está fazendo mais uma ligação aqui com o oxigênio, porque ele está precisando de mais um, né, o hidrogênio, para ficar com 2, certo? Que na verdade aqui o oxigênio, esse aqui embaixo, esse oxigênio aqui, ele já está fazendo, já está suprindo, né, suas necessidades com os elétrons, pegando um do hidrogênio e pegando, né, entre aspas, eu falo pegando, mas compartilhando um do nitrogênio. E as estruturas de ressonância, né, que aparece aqui embaixo, é o seguinte: essas ligações, por exemplo, igual aqui da estrutura da ressonância do O3, tá? Como vocês podem ver, ele está fazendo uma ligação dupla com esse oxigênio aqui de cima, né? Esses 2 aqui. Mas não necessariamente essa dupla, ela pode ficar aqui. Ele pode mudar para cá, para de baixo, para o oxigênio de baixo, e a outra fica como coordenada, né? Porque a coordenada que é covalente. Então essa é a estrutura de ressonância, ela pode migrar, tá? Essas ligações ela pode migrar, pode ser tanto dupla aqui como dupla aqui embaixo. É claro que não pode ficar as 2 duplas, tá certo? Aqui também a ressonância do SO2, a duplinha está aqui com o oxigênio aqui embaixo, mas a duplinha pode mudar aqui para o oxigênio aqui de cima, tá? E o oxigênio aqui de baixo ficar com simples, pode ficar somente com uma ligação aqui, tá? Com essa ligação simples aqui. Na verdade não é simples, porém ele pega, né, 2, compartilha, né, 2 elétrons aqui do enxofre, tá? Mas então, quer dizer que o que? Essas ligações elas podem mudar, tá? É isso que é chamado de estruturas de ressonância, tá? Que elas podem mudar, podem trocar, tá? Aqui também ocorre essa estrutura de ressonância, tá? Tava oxigênio, depois
de repente mudou para cá, tá? Então essas são estruturas de ressonância, tá? Então essas estruturas de ressonância, elas devem ser interpretadas apenas como modelos, tá? Não pode se dizer que existe somente uma forma de representar essas estruturas de ressonância, tá? Então é só uma forma de representação, tá? Então não existe somente uma forma, tá? Então são tipo duas formas possíveis, tá? Aqui embaixo essa mostra a tabela do comportamento dos ametais do grupo, de cada grupo aí da tabela periódica, tá? Aqui ele pegou os grupos dos, claro, dos ametais, né, que são 14, 15, 16, 17, tá? Representação de Lewis, ó, os átomos dos elementos químicos do grupo 14, eles têm 4 elétrons na última camada. É muito fácil, é 14, 4, então ele tem 4 elétrons na última camada. 15 tem 5 elétrons na última camada. 16 tem 6 elétrons na última camada. E 17 tem 7 elétrons na última camada. Ligações envolvendo um elétron de cada átomo. Olha só, os átomos que pertencem aí ao grupo 14, eles podem fazer 4, eles fazem 4 elétrons, né? 4 ligações, perdão, com cada átomo. O 15, ele faz 3 ligações. O 16, 2 e o 17, 1. Olha só, fazendo uma dedução aqui, a gente pode deduzir que se são 14, que é 4 elétrons na última camada, então quer dizer que ele precisa de mais 4, por isso que ele faz 4 ligações. E o pessoal, essa galera do 15 aqui, ó, são 5, então ele precisa de mais 3, então ele vai fazer 3 ligações, e assim vai, ó, 16 com 2, 17 com 1, tá? Pares de elétrons disponíveis para fazer ligações coordenadas. Aqui no 14 não tem nenhum par disponível para fazer a ligação coordenada, porque já estão todos ocupados. O 15, ele tem apenas um par disponível, que é esse aqui, ó, esse par aqui, ó, tá? Os outros, vamos supor, esse e esse aqui já estão ocupados, porque 5, 6, 7, 8 é a quantidade de ligações que ele vai poder fazer com outro átomo, tá certo? Então sobra só um. Aqui, vamos supor que esteja, ó, disponível esses dois pares aqui, porque como ele tem 6 na última camada, já está ocupado esses dois aqui, ó. Esses dois elétrons, né, já está fazendo um par com o outro átomo, né? Então fica sobrando 2 pares aqui, ó. Esse aqui, como é 17, né, perdão, 7, ele já faz uma ligação com o outro átomo aqui, sobrando 1, 2, 3 pares disponíveis para fazer a ligação coordenada, tá ok? Então, número de ligações de acordo com o modelo octeto, aqui, ó, são 4 ligações que pode fazer, né? 4, 1, 2, 3, 4, aqui 3 ou 4, aqui 2, 3 ou 4, e aqui na 17, 1, 2, 3 ou 4, ok? Então, continuando aqui, pessoal, nós temos aqui substâncias moleculares e substâncias de rede covalente. Então, a análise das propriedades físicas dessas substâncias moleculares o que a gente vê, né? Quais são as características? As substâncias moleculares, elas são más condutores de eletricidade. Inclusive, a gente já até deu uma olhada, deu uma estudada aí, né? Mas, reforçando aqui, que as substâncias moleculares, elas são más condutores de eletricidade. E também elas podem apresentar essas substâncias moleculares, né, que são formadas por ligações covalentes, né, apresentam uma solubilidade variada em água e em outros solventes, como álcool e querosene. Então, ó, substâncias moleculares, ó, são aquelas formadas por átomos ligados covalentemente entre si. Só que, entretanto, há um grupo de substâncias formadas por ligações covalentes, né? Formadas aí por ligações covalentes e por elementos, né, não metálicos. Eles possuem uma altíssima temperatura de fusão e ebulição. São eles aqui. E também insolúveis em praticamente em todos os solventes. São insolúveis, não dá para você dissolver eles. Nós temos aqui o diamante,
Claro, o diamante não tem como você dissolver ele, tá? A grafita, que ele é o mesmo, formado por carbono também tem essas características aí, o dióxido de silício e o carbeto de silício. Essas substâncias aí, elas são sólidos, né? Tem altíssimas temperaturas de ebulição, tem altíssima temperatura de fusão e ebulição, e elas são consideradas sólidas, né? São conhecidas como sólidos covalentes ou sólidos de rede covalentes. Então, o que acontece dessas substâncias aí, né? Elas são sólidos covalentes ou sólidos de rede covalente, né? Então, os seus átomos, eles se unem por uma rede de compartilhamento de elétrons em uma estrutura de rede com um número indeterminado e muito grande de átomos. Então, é uma grande quantidade de átomos, tá? É diferente das substâncias moleculares que a gente está vendo aí agora, né? Esses ozônio, o dióxido de enxofre, que apresentam essas moléculas independentes, né? Então, nesse caso dessa substância que foi falado aqui, né, diamante, grafita, dióxido de silício, que são substâncias moleculares, né, formadas por ligações covalentes, né, mas tem uma exceçãozinha aí que eles têm altíssima fusão, temperatura de fusão e ebulição, né, porque geralmente a maioria das substâncias moleculares, eles têm um ponto de fusão e ebulição mais baixo, né? As iônicas que elas têm um ponto de fusão e ebulição mais alto, né? As moleculares não, né? Então, com exceção dessas substâncias aí que eu tô falando para vocês, né? Que elas formam essas substâncias aí, o diamante, grafita, elas formam uma rede independente, né? Com um retículo tridimensional. Então, de acordo com essa disposição desses átomos aí, são átomos grandes, assim, não é um átomo grande, mas uma grande quantidade de átomos com essa rede tridimensional, com esse retículo tridimensional, até que ele fala um retículo tridimensional, isso dá essa característica, né, essa propriedade de ele ter uma alta temperatura de fusão e ebulição. Aqui nós temos então a alotropia, né? Então, a alotropia. O diamante, grafita e fulereno, que é 60 carbonos aqui, eles são sólidos nas condições ambientes, né? São substâncias simples. Substâncias simples são essas substâncias que é formado por um único elemento, né? Um único elemento, por exemplo, o gás oxigênio, né? É uma substância simples, porque ele é um O2 formado por dois átomos de oxigênio. Essas são então aquelas substâncias que é formado por apenas um tipo de elemento químico, só um tipo. Então, nesse caso aqui, o diamante é formado só por carbono, grafita, né, que é o grafite, tá aí mostrando aí na imagem para vocês, tá? Então, o que é a alotropia, né? A existência de substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Então, olha só, o grafite, que é formado só por carbono, olha só, o diamante, ele é formado por carbono também, só por carbono, só que eles são diferentes entre si. E o que difere entre eles, assim, apesar de ser assim, ter a mesma composição química, né, que é só de carbono, eles têm uma propriedade completamente diferente. Mas o que difere isso, tá, é a disposição dos átomos. Como vocês podem ver aqui, o grafite, ele possui 6 anéis carbônicos, né, em formas hexagonais, tá? Então, em forma assim, como se fosse em casca, sabe, em camadas, tá? E ocorre uma interação entre essas camadas aqui, tá? Então ele não, devido a essa interação, essa camada mais distante aqui, um pouco, digamos assim, essa interação entre camadas, por isso que ele é mole, né? Então ele é usado em lubrificantes, né? Lápis, né? Usado aí nos lápis, enfim. Já o diamante, que é formado por carbono, ele tem essa disposição tridimensional aqui. Então essa forma tridimensional, então essa ligação entre os átomos aqui são mais fracas e permite a movimentação dos elétrons. E por isso que facilita o desgaste do sólido, tá?
o diamante ele apresenta todos os átomos de carbono com o mesmo tipo de ligação, tá? Então não tem não são formados por camadas, né? Que essas camadas aqui facilitam o desgaste, né? E provoca então uma transferência maior entre os átomos, entre os elétrons, tá? Então essa ligação entre os planos aqui do grafite são mais fracas e permite o movimento dos elétrons, tá? Então olha aqui, ionização de substâncias moleculares em água. As substâncias moleculares são formadas por estruturas que apresentam apenas ligações covalentes. Muito bem. Então as substâncias moleculares elas apresentam as ligações covalentes, que são as ligações que a gente está estudando agora, né? Ligações covalentes. Mas existem algumas substâncias moleculares, quando são dissolvidas em água, elas são capazes de conduzir eletricidade, tá? Porque geralmente, né, as substâncias moleculares elas não conduzem eletricidade, né? A maioria delas, mas existe alguma sim. Vamos ver aqui, né? Primeiro a gente vai ver aqui a dissolução do açúcar, que é dissolver o açúcar em água, né? Então o açúcar ele é uma substância molecular, né? Olha só, uma substância molecular, né, chamada de sacarose. Muito bem, é uma substância sólida em condições ambiente, tranquilo. Quando um cristal de açúcar se dissolve na água, as interações entre as moléculas de sacarose são substituídas pelas interações das moléculas de sacarose com a água. Então, quando tem o açúcar, né, aquele sólido, existem as moléculas de açúcar que se interagem entre elas. Aí quando você dissolve em água, aí ocorre que é uma interação entre a água. Aí o que acontece? Essas moléculas elas não são quebradas, né? Elas são só divididas, mas elas ficam ali intactas, né? Elas ficam intactas, olha como vocês vão ver aqui na representação. Então as ligações covalentes de cada molécula permanecem e a solução obtida é denominada solução molecular. Então, se é uma substância molecular, então fica uma solução molecular. Então, esse tipo de solução, ela não conduz corrente elétrica. Olha só o que acontece aqui nessa representação. Nós temos açúcar sólido, a dissolução em água, e ele fica o quê? Só um açúcar aquoso, açúcar em água. Não ocorre essa quebra para ocorrer íons, né, igual a ligações iônicas, certo? Aqui agora no caso da ionização do cloreto de hidrogênio em água. Agora sim, ó, que é o cloreto de hidrogênio é uma substância molecular, ok, que é formado por ligações covalentes. Tudo bem, beleza, muito bem. Quando acrescentado em água, ocorre, olha só, quando acrescentado em água, ocorre uma interação entre as moléculas de água e o HCl. E essa interação de HCl em água, ela forma íons, ó. Quando forma íons, aí já pode ver, né? Forma íons, esses íons ficam soltos, né, na solução, aí sim, ionização ocorre. Esse processo é chamado de ionização. Aí sim vai ocorrer a condução de eletricidade pelo meio líquido, né? Nesse caso aí, nesse meio líquido, tá, ok? E essa solução é a solução eletrolítica, tá? O processo de ionização do HCl em água pode ser representado pela seguinte equação, olha só, HCl mais água, ionização forma íons, olha só, íons aqui é positivo, negativo. Agora sim vai conduzir a eletricidade, sim. No caso ali do açúcar, não. O açúcar ficou intacto, ele só estava interagindo com a água, ele estava ali. Aqui não, houve uma quebra, né? Houve a formação de íons, formou íons, conduz a eletricidade, né? Que é uma solução eletrolítica. Aqui também é uma equação de forma simplificada, né? O HCl, né? Ionização em água, formou íons, né? H mais e Cl menos.